Bom, voltando à aula da área de processamento gráfico, disciplina de multimídia, da Unicamp. Minha última intervenção, então, será falar um pouco sobre a área de animação, né, que consiste do nosso terceiro projeto da disciplina, né, nosso terceiro e último trabalho da disciplina. Essa área, né, de animação, ela tem uma interseção grande, né, com a arte, né, com as artes. E aí tem então definições que incluem, por exemplo, essa primeira, né, que animar é literalmente criar vida, né? Então, uma definição muito forte, né, para a área de animação do ponto de vista da computação, né? Mas é bom escutar, né? É bom ver isso. Então, a animação ela inclui qualquer mudança que produza um efeito visual, né? Essa definição do Foley, né, que tem um livro de computação gráfica muito famoso, bastante usado nos cursos de graduação no mundo inteiro. Então pode ser uma mudança de cor, transparência, forma, posição de objetos, né? Alterações na iluminação, na câmera, né? Então tudo isso, né, compõe uma animação, né? Para a gente visitar lá os primórdios da animação, né, a animação tradicional, convencional, né, então isso era feito desenho a desenho, né, numa espécie de prancheta, né, como essa que eu estou apontando aqui, e os animadores, os desenhistas, faziam frame a frame, né, quadro a quadro. Criavam, claro, antes uma, uma sinopse, um enredo, criavam uma simplificação da história, né, via um, um quadro chamado, né, de storyboard. Enfim, o processo convencional, né, lá do início do século passado, era um processo bem custoso, né, envolvia muita atuação humana e, né, esse é o processo que daqui a pouco a gente vai fazer o nosso trabalho aqui em sala de aula, tá? Bom, hoje, né, basicamente se faz animação somente por computador. Obviamente que existem também alguns estúdios que fazem animação convencional, né, mas o comercial, enfim, em geral é feito por computador, né? Então o computador ele faz a modelagem dos objetos, da cena, gera iluminação, enfim, tudo, né? Bom, claro que tem uma pessoa que comanda tudo isso, né? E o computador também pode gerar os frames intermediários, né? Então a gente sabe que para ter um segundo de cena, né, uma boa taxa de frames é de 24 frames por segundo, então o animador, o desenhista, ele não precisa fazer 24 frames, né? Ele pode fazer alguns frames chaves, né? E o computador gera, portanto, os frames intermediários, né? Uma outra técnica de animação, né, é a stop motion, né? Então, na stop motion, são colocadas fotos, né, sequencialmente, né, para simular um determinado movimento, e isso, na sequência, é apresentado, essa sequência de fotos é apresentada de forma contínua, né? Então dá um efeito interessante, né? Você percebe um pouco mais do flicker, né? Quer dizer, a variação de uma foto para outra é percebida, mas dá um efeito interessante no filme que é criado, né? Provavelmente, né, um dos filmes mais famosos que utilizam essa técnica de animação é o filme Fuga das Galinhas, né? Então dá um trabalho imenso, né, fazer filmes de stop motion. Esse das galinhas deve ter dado um trabalho incrível, né? Porque nessas situações é preciso mudar cada personagem, cenário, elemento do cenário, é preciso mudar pouco a pouco, né? Então, alguém ia lá, por exemplo, em uma determinada galinha, mudava um pouquinho as feições dela, ou os movimentos dela, e aí tirava uma foto, e isso se repetia continuamente, né? Então, um processo muito trabalhoso, mas que dá
um efeito bem agradável, né? Quando a gente fala de animação 2D ou 3D, a gente está se referindo ao tipo de modelagem, né? Então aqui à esquerda a modelagem 2D, né, um filme do Mickey, e aqui à direita, né, já comentei sobre ele, o Jogo de Gary, né, um filme famoso, modelagem 3D. Tá? Aqui na disciplina, né, a gente vai ter um projeto sobre desenvolvimento da animação, então eu vou propor animação 2D, e aí minha sugestão também é usar esse software, né, chamado Pivot, tá? A gente vai ter uma aula sobre o uso desse software. Aqueles que gostam de stop motion, né, tem aqui também uma sugestão de software. Né? Vocês veem que aqui embaixo, né, eu coloquei alguns nomes, Peixe Kevin, A Mágica dos Doces, Vida de Minhoca, Stick Eve, Stick Adão. Isso aqui são títulos de animações feitas pelos colegas de vocês nessa disciplina nos anos anteriores, né, que eu vou ter a oportunidade também, espero, de apresentar. Então, nesse projeto, basicamente a gente vai usar a câmera celular ou celular com câmera, mais comum. A gente vai fazer um cenário, né, vai precisar então de objetos, né, e aí de acordo com o tema que vocês escolherem. E é preciso atentar, por exemplo, para uma boa iluminação. Tá? Veja, aqui tem um exemplo vou colocar um estúdio, né, feito por um grupo do ano de 2016, né, que fez uma animação. Então esse é o cenário deles. Né? Uma iluminação, fizeram com celular. Né? Aqui tem um outro grupo também, de 2016, né, que fez uma mistura, né, de animação convencional com técnicas de computador. Ficou muito legal, né, esse grupo aqui das meninas, é o grupo CM. Tá? Então, é isso. Eu vou parar por aqui para a gente poder conversar um pouquinho, né, sobre o projeto da disciplina de multimídia.